telescópio espacial James Webb, JWST, tem ampliado significativamente nosso entendimento do universo. O James Webb, com sua tecnologia de ponta, tem permitido aos astrônomos visualizar e estudar uma variedade de fenômenos cósmicos com uma clareza sem precedentes. Discutiremos as observações detalhadas de formações estelares, nebulosas complexas e fusões de galáxias, ilustrando o impacto dessas descobertas na compreensão da evolução galáctica e estelar. A capacidade do James Webb de capturar imagens de estrelas prestes a se tornar supernovas, assim como a sua impressionante visão da região de formação estelar na nuvem de Hale-Ophiuchi, são destaques dessa análise. Além disso, abordaremos os avanços significativos no estudo de exoplanetas, incluindo a análise de atmosferas de planetas do tamanho da Terra e a descoberta de galáxias que desafiam as teorias atuais de formação galáctica. As observações detalhadas de Urano, revelando características de seus anéis e luas, e a investigação de estrelas em seus estágios finais de vida e discos protoplanetários, complementam este panorama das contribuições do James Webb para a astronomia moderna. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Descobertas impressionantes. Desde o início de sua operação, o telescópio espacial James Webb, JWST, tem revolucionado a compreensão humana do universo com suas descobertas impressionantes. A tecnologia avançada do James Webb permite que os astrônomos observem fenômenos celestes com uma clareza sem precedentes, abrindo uma nova janela para o cosmos em seus estágios iniciais e atuais. Uma das primeiras séries de imagens divulgadas pelo telescópio incluiu formações estelares detalhadas, permitindo aos cientistas ver as nuances e estruturas dos berçários onde as estrelas nascem. Além disso, o James Webb forneceu visões extraordinárias de fusões de galáxias, capturando o drama cósmico de galáxias colidindo e se unindo ao longo de bilhões de anos. Essas descobertas são cruciais para entender a evolução galáctica e a forma como as galáxias crescem e mudam ao longo do tempo. Entre as descobertas mais fascinantes estão as tarântulas cósmicas, uma referência às nebulosas complexas e intrincadas que lembram a aranha terrestre em forma e estrutura. Essas nebulosas são áreas ricas em formação estelar, cheias de gás, poeira e outras condições propícias para o nascimento de novas estrelas. O James Webb também permitiu uma visão mais detalhada das estrelas à beira de explosões de supernovas, oferecendo uma compreensão mais profunda dos últimos estágios da vida estelar. Observar esses gigantes cósmicos em seus momentos finais ajuda os cientistas a entender melhor a morte das estrelas e o subsequente enriquecimento do meio interestelar com elementos pesados, fundamentais para a formação de novas estrelas e planetas. Imagem marcante do ano. A imagem marcante do ano divulgada pela NASA, capturada pelo telescópio espacial James Webb, retrata uma área fascinante de formação estelar na nuvem de Hale-Ophiuchi, uma das regiões de formação estelar mais próximas e observadas do céu. Esta imagem é significativa por várias razões, tanto pelo que revela sobre a formação estelar, quanto pela demonstração das capacidades únicas do James Webb. A região de Hale-Ophiuchi é um berçário estelar, uma área no espaço onde novas estrelas estão nascendo de nuvens de gás e poeira. A imagem capturada pelo James Webb é impressionante, mostrando jatos e fluxos de estrelas recém-nascidas que se destacam contra as nuvens de poeira cósmica. Esses jatos são indicativos de jovens estrelas que ainda estão em processo de acumulação de massa e ejeção de material, um fenômeno comum em estrelas nascentes. Apesar do caos aparente de material sendo ejetado e da turbulência nas nuvens de gás e poeira, a região é descrita como relativamente pacífica e próxima, uma observação que contrasta com a atividade violenta e energética inerente à formação de estrelas. A proximidade da nuvem de Hale-Ophiuchi à Terra a torna um laboratório celestial ideal para o estudo de processos de formação estelar.
Muitas dessas estrelas jovens encontradas nesta região são semelhantes ao nosso Sol, oferecendo uma janela para entender como o próprio Sol pode ter se formado e evoluído. Avanços no estudo de exoplanetas. O telescópio espacial James Webb marcou uma nova era no estudo de exoplanetas, trazendo avanços significativos no entendimento desses mundos distantes. Um dos principais objetivos do James Webb é estudar exoplanetas, especialmente aqueles que são do tamanho da Terra, e analisar suas atmosferas para sinais de composição química, temperatura e potencialmente indicadores de habitabilidade. Uma das grandes conquistas do James Webb em relação aos exoplanetas foi a capacidade aprimorada de classificar atmosferas de planetas do tamanho da Terra. Isso é extraordinário, considerando as enormes distâncias e o pequeno tamanho dos planetas em relação às suas estrelas hospedeiras. Analisar a atmosfera de um exoplaneta permite aos cientistas determinar sua composição química, o que é crucial para entender as condições de superfície, a presença de água e a possibilidade de vida. Um exemplo notável dessa capacidade foi a descoberta do exoplaneta LHS 475b. Este planeta é particularmente interessante porque tem um tamanho comparável ao da Terra e orbita sua estrela a uma distância que permite estudos detalhados de sua atmosfera. O James Webb não apenas identificou esse exoplaneta, mas também começou a análise detalhada da atmosfera, uma tarefa que antes era muito difícil para planetas desse tamanho e distância. Essas observações ajudam a entender melhor a formação e evolução de planetas rochosos, além de ampliar a busca por condições que possam sustentar a vida. Descoberta de galáxias inesperadas. Uma das descobertas mais intrigantes e surpreendentes do telescópio espacial James Webb tem sido a observação de galáxias que foram apelidadas de quebradores de universo. Essas são galáxias maciças que parecem ter se formado muito mais cedo no universo do que os modelos atuais de formação galáctica sugeriram ser possível. A existência dessas galáxias desafia o entendimento convencional e força os astrônomos a reconsiderar as teorias sobre como e quando as galáxias começaram a se formar no cosmos. Os quebradores de universo são notáveis não apenas pelo seu tamanho, mas também pela rapidez com que parecem ter se formado. Tradicionalmente, acreditava-se que galáxias maciças se formavam gradualmente ao longo de bilhões de anos, através do processo de acumulação de matéria e fusão com outras galáxias. No entanto, as observações do James Webb sugerem que algumas galáxias alcançaram tamanhos maciços e se tornaram totalmente formadas muito mais cedo na história do universo, possivelmente dentro de alguns centenas de milhões de anos após o Big Bang. Essas descobertas desafiam os modelos existentes de formação e evolução galáctica de várias maneiras. Primeiro, elas indicam que os processos de formação de galáxias podem ser muito mais eficientes do que se acreditava anteriormente. Segundo, levantam questões sobre a natureza e a quantidade de matéria escura, bem como sobre as condições iniciais do universo, que teriam permitido tal crescimento acelerado. As implicações dessas descobertas são vastas e afetam a compreensão da estrutura e evolução do universo inteiro. Imagens de Urano e outras conquistas. O telescópio espacial James Webb tem proporcionado uma visão sem precedentes de Urano, um dos planetas mais enigmáticos do Sistema Solar. Com suas capacidades avançadas, o James Webb capturou imagens detalhadas de Urano, revelando características de seus anéis, nuvens e até mesmo algumas de suas luas. Essas observações oferecem novas perspectivas sobre a composição, atmosfera e processos meteorológicos do planeta. A visão infravermelha do James Webb é particularmente valiosa para estudar Urano, pois permite aos cientistas ver além das camadas superiores das nuvens e investigar mais profundamente a atmosfera. Urano é conhecido por seu eixo de rotação extremamente inclinado, quase deitado de lado em relação ao plano de sua órbita, o que resulta em estações extremas e uma dinâmica atmosférica complexa.
As imagens do James Webb estão ajudando a esclarecer como essa orientação única afeta o clima e a circulação atmosférica do planeta. Além disso, os anéis de Urano, que são mais sutis e menos conhecidos do que os de Saturno, estão sendo estudados com uma clareza nunca antes possível, revelando detalhes sobre sua estrutura, partículas e a possível presença de mini-luas que os orbitam. Além de Urano, o James Webb tem feito outras observações notáveis, incluindo a captura de imagens de uma estrela prestes a morrer. Ao observar estrelas em seus estágios finais de vida, o James Webb não só oferece uma visão sobre o destino eventual do nosso próprio Sol, mas também ajuda a entender o ciclo de vida estelar e como as estrelas enriquecem o cosmos com elementos pesados essenciais para a formação de planetas e vida. Essas observações contribuem para um conhecimento mais profundo dos processos que levam a supernovas e à formação de nebulosas. O James Webb também tem observado discos protoplanetários, fornecendo evidências diretas de formação planetária. Esses discos de gás e poeira ao redor de jovens estrelas são os locais de nascimento de novos planetas, e entender sua estrutura e composição é fundamental para desvendar os mistérios da formação de sistemas planetários. As observações do James Webb estão redefinindo o conhecimento sobre a arquitetura desses sistemas e podem potencialmente identificar ambientes onde a vida como a conhecemos poderia se desenvolver. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!